Gente, planejamento tributário é uma das estratégias mais adotadas pelas maiores empresas do país, independente do setor que elas atuam. Agora, para o setor de indústria têxtil, para confecções, fábricas de vestuário, esse passa a ser um tema crucial em virtude de diversas particularidades que esse segmento possui na sua operação. Então, se você atua nesse segmento e quer saber 5 temas obrigatórios para que vocês consigam ter melhores margens e paguem menos impostos, fica com a gente e assista o vídeo até o final. Meu nome é Plínio Reis, eu sou especialista tributário há mais de 10 anos e a minha missão aqui é fazer você, empresário aí, pagar cada vez menos impostos dentro da lei. Gente, para todo mundo que trabalha na indústria têxtil, com a confecção de vestuário, todo mundo sabe que grande parte dos produtos do segmento de vestuário, de confecção, possuem alíquota zero de IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é um imposto que incide só para quem tem algum tipo de indústria ou fábrica. Agora, o IPI ele é um tributo não cumulativo. O que significa isso? Quando você vende a sua mercadoria, incide o imposto, porém não é esse imposto que você vai pagar para o Fisco Federal. Você vai pegar esse débito que você apurou das suas vendas, vai subtrair o crédito das mercadorias que você comprou para produzir esse produto, como matéria-prima, embalagem, dentre outros itens, e vai fazer a apuração, que é o débito menos o crédito, e é esse valor que você vai pagar. Mas, Plínio, se o nosso segmento de vestuário, de confecção, possui alíquota zero, a gente não tem esse imposto para pagar. Eu concordo com vocês, porém tá aí, é o X da questão e o primeiro item da nossa lista, que é o ressarcimento do crédito do IPI acumulado. O que significa isso? Quando você, indústria têxtil, confecção, vende a sua mercadoria, você não tem o IPI para pagar, ok? Porém, você tem os créditos de toda a matéria-prima que você comprou para confeccionar o seu produto. E por mais que você não tenha o IPI para pagar, que é um tributo federal, esses créditos podem ser ressarcidos para o contribuinte e utilizados para pagar outros tributos federais, como imposto de renda, PIS e COFINS, contribuição social, dentre outros. Bom, o segundo item da nossa lista é relacionado a um dos tributos que mais oneram o preço do seu produto lá no final da prateleira, que é o ICMS. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é um imposto estadual, e que em alguns estados, o fisco ali estadual oferece alguns incentivos fiscais para fomentar esse segmento dentro da região. Como, por exemplo, Minas Gerais, a gente tem um benefício fiscal para as indústrias do segmento de vestuário, que vocês passam a ter créditos presumidos para que a carga tributária caia bastante, em alguns cenários caindo até para 1,5%. São Paulo, por exemplo, São Paulo tem um dispositivo que permite que o contribuinte da indústria têxtil, de confecção, reduza sua base de cálculo para que a alíquota de ICMS caia de 18% para 12%. Então, assim, a gente citou um exemplo aqui de Minas, um exemplo de São Paulo, porém tem diversos outros segmentos que possuem incentivos fiscais para o segmento da indústria têxtil e de confecções. Então, fiquem atentos ao estado que vocês estão localizados, primeiro para ver se existe algum benefício fiscal de ICMS aplicável para a sua operação que você não esteja aplicando, ou se existe por acaso algum outro estado que a sua operação passaria a ter uma incidência tributária muito menor, fazendo com que o seu resultado seja equivalentemente muito melhor. Gente, chegamos ao terceiro item da nossa lista e prestem muita atenção nesse item, porque esse item, esse tema, o terceiro tema, é muito relevante, então prestem bem atenção. E de acordo com a experiência que a gente tem atendendo centenas aí de muitas empresas pelo país, a gente verifica que esse tema ele é muitas vezes esquecido ou deixado de lado na maioria das indústrias, principalmente do segmento têxtil. Então prestem muita atenção. Qual que é uma característica das confecções, da indústria têxtil e de vestuário?
seriam fábricas e indústrias que têm um valor considerável no seu ativo, né? Então, se a gente está falando de uma indústria têxtil, a gente tem muitas máquinas, né? Então, a gente pode estar falando aí que existem máquinas de costura, de corte, de embalamento, né? Toda essa parte de maquinário têxtil é um maquinário muito caro, muito relevante. E, de acordo com o regime tributário da sua fábrica, né, da sua indústria, o fisco permite que você aproveite créditos, né, principalmente de PIS, COFINS e ICMS, né, na compra desses ativos. Porém, como que acontece na prática, a regra geral, o aproveitamento dos créditos desse maquinário, desse ativo produtivo, né, para as empresas do segmento têxtil e de confecção? Você compra um maquinário e o fisco permite que você aproveite os créditos dessa compra, não do valor do maquinário, mas da parcela de depreciação. Então, se você compra ali uma máquina de 100 mil reais, por exemplo, e a taxa de depreciação dessa máquina é de R$1.000 ao mês, você vai aproveitar o crédito desse maquinário na proporção de R$1.000 por mês, durante um período muito grande. Então, apesar de você ter o direito a esse crédito, isso vai afetar pouco o valor do seu imposto a pagar, porque o seu crédito ele é aproveitado em pequenas parcelas, né? Então, isso não melhora tanto a operação ali, a despesa mensal com impostos que o contribuinte tem. Porém, qual que é a dica aqui? Anotem muito bem isso. O fisco federal permite que você, contribuinte, né, dono de uma fábrica do segmento têxtil, de confecção, aproveite o crédito da compra de máquinas e equipamentos, né, industriais, operacionais, de forma integral. Então, se você tem ali uma máquina que você pagou 100, 200, 500 mil reais e já está se aproveitando dos créditos dessa parcela de depreciação, fique atento, porque existe a possibilidade de você aproveitar o crédito todo de uma vez só, à vista. Porque o fisco federal permite que você aproveite o crédito, né, dessa compra de ativo operacional integralmente na sua compra. Ou seja, comprou uma máquina de 100 mil reais, você pode se aproveitar do crédito dos 100 mil reais de uma vez na data da aquisição. Bom, chegamos ao nosso quarto item da nossa lista, o quarto tema, né, para fazer você aí, indústria têxtil e indústria de confecção, recolher menos impostos, tudo dentro da lei, que é o crédito presumido do IPI nas aquisições de fornecedores atacadistas, né? O que significa isso, Plínio? Bom, imagina você, fábrica, você tem que comprar materiais, você tem que comprar linha, você tem que comprar cola, né, agulhas, toda a parte de matéria-prima para que a sua indústria consiga produzir o vestuário lá no final da cadeia, certo? Agora imagine o seguinte, vocês são indústrias, então a indústria têxtil é contribuinte do IPI, que a gente já falou lá no primeiro item. Porém, a indústria, ela não paga muitas vezes, né, IPI, ou da maioria dos itens não paga, porque a saída é alíquota zero. Porém, o que o fisco permite e dá esse direito? Que é um tema que a gente costuma ver que pouquíssimas empresas têm o conhecimento desse tema, tá? Quando você compra uma matéria-prima ou insumo, um material ali que você vai usar na sua produção de uma indústria, né, de uma outra indústria, nessa nota fiscal de aquisição vem destacado o valor do IPI, né, que incidiu na saída desse seu fornecedor industrial, que é esse IPI que a gente pode pedir a restituição, né, que a gente falou lá no primeiro item. Agora, e se você compra esse mesmo material de um atacadista? A saída de um atacadista não tem incidência do IPI, né? Então, o atacadista ele não é contribuinte do IPI, porque ele não industrializa, ele apenas revende os itens. Porém, aqui que está o X, aqui que está o ponto, a cereja do bolo. Quando você, industrial, compra matéria-prima de um fornecedor atacadista, o fisco federal permite
que você registre um crédito presumido na sua apuração de IPI referente a 50% do crédito, como se você tivesse comprado de um fornecedor industrial, entendeu? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se você compra ali uma matéria-prima, R$10.000 de matéria-prima de um fornecedor industrial, isso te geraria R$1.000 de crédito de IPI. No caso do atacadista, não tem IPI destacado, porém o fisco permite que você registre na sua operação esse crédito, porém ele é 50% do valor da indústria, então nesse caso seria R$500. E como a indústria têxtil geralmente não recolhe IPI, a gente volta no primeiro item que vocês podem pegar todos esses créditos e aproveitarem para pagar outros tributos federais. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, e fazer com que a empresa reduza sua despesa com tributos federais todos os meses, melhorando a margem, fazendo que a empresa coloque mais dinheiro no bolso. Bom, chegamos ao quinto e último item da nossa lista, né? Isso não significa que existam só 5 itens de planejamento tributário previsto para o segmento têxtil, né? Aqui a gente quis trazer alguns 5 que a gente costuma ver que geralmente ficam de fora, mas vamos lá ao quinto item, que é o reintegra, né? Esse item ele vai especificamente para as empresas que exportam mercadorias. O que significa isso? O fisco permite que você, exportador, se atender a alguns requisitos especificamente, você tenha o direito a recuperar parte de todo o valor que você exportou, né? Esse percentual ele pode chegar até em 3% e você pode fazer esse levantamento retroativo dos últimos 5 anos. Ou seja, vamos imaginar que a sua empresa exporta R$1 milhão por mês, né, de vestuário, de produtos oriundos, né, da indústria têxtil, de confecção. Você exporta R$1 milhão por mês, né? Então a gente está falando aí que você poderia chegar, né, essa recuperação até 3% do volume exportado. Então, nesse caso, a empresa conseguiria recuperar até R$30.000 por mês, né, de valores de créditos federais com o reintegra. Agora, a gente falou que o fisco permite que você volte 5 anos fazendo isso. Se você tem essa média de volume exportado dos últimos 5 anos, a gente pode multiplicar esse valor por 60, que são 60 meses dos últimos 5 anos. Vocês conseguem calcular a representatividade disso que a gente está falando? É bastante dinheiro. E esse crédito do reintegra, o fisco permite que você compense outros tributos federais, como a gente falou no quarto item e no primeiro item. Então você pode usar todo esse crédito recuperado para compensar impostos federais, como imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, fazendo, né, com que a empresa desembolse menos dinheiro ali no dia a dia, no mês a mês, para pagar impostos, fazendo com que esse dinheiro que a empresa pagaria o imposto continue no saldo da conta ali da empresa, continue no bolso do empresário, para que o empresário possa fazer o que ele bem entender, né? Que é colocar no bolso mesmo da pessoa física, investir na empresa, contratar funcionário, investir em sistemas, comprar maquinário, enfim, investir na sua empresa da maneira que for melhor para ele. Bom, pessoal, aqui chegamos ao final do nosso vídeo, né, onde a gente quis trazer 5 temas que são bem conhecidos aí no mundo do planejamento tributário, especificamente para o segmento têxtil e de confecção, né, onde o que a gente quis trazer aqui são dicas, né, para que você que atua nesse setor possa ficar atento para ver se a sua operação já está contando com esses temas ou não, como está a sua operação, porque uma coisa é fato, né? A gente tem visto aí no mercado, as empresas que se atentam para o planejamento tributário, as empresas do segmento têxtil, as confecções, né, que atuam com esses temas que a gente passou e muitos outros, inclusive, né, que o mundo do planejamento tributário, principalmente no Brasil, ele é extremamente complexo. Então existem inúmeros, centenas de temas igual esses que a gente comentou, porém a gente só falou de 5, mas o que a gente vê como benefício para as empresas que se atentam a esse tipo de assunto, como esses 5 itens e muitos outros, né?
A empresa que ela passa a dar mais atenção para a parte de planejamento tributário, ela passa a gastar menos dinheiro para pagar impostos ali em todos os meses da empresa. E o que isso significa? Se a empresa desembolsa menos dinheiro para pagar impostos, sobra mais dinheiro em caixa. Então isso gera um belo de um oxigênio no fluxo de caixa da empresa e, consequentemente, também uma melhora do lucro, né? Porque se a empresa está pagando mais imposto do que deveria, está tendo mais despesa do que deveria. Então, se a gente diminuir a despesa, a gente melhora o resultado, né? Melhora a margem. Isso significa que a empresa pode aumentar sua margem de lucro, melhorar seu resultado. Com a margem de lucro melhor, a empresa pode, inclusive, repassar isso para o seu cliente, para o seu consumidor final, e conseguir reduzir o seu preço de mercado. Então, se você tem um concorrente vendendo um produto equivalente a um preço X, pô, agora você está otimizado, está pagando menos imposto, tudo certinho dentro da lei, agora você consegue vender por um preço abaixo, ou seja, você ganha mercado, sua fatia de mercado vai aumentar. Então, quando todo esse planejamento é inserido, né, é aplicado, implementado na operação de uma empresa do segmento têxtil e de confecção, a gente consegue nitidamente ver um ganho de competitividade no mercado enorme e cada vez mais a empresa passa a crescer de forma saudável e estruturada.